Vamos ao debate, ainda continua aqui com Boris Casoy, Alexis Fontaine, Gabriela Araújo, Roberto Tardelli. Vou começar com a Gabi. Ao dizer que buscar presentes para a presidência seria trabalho, o seu trabalho, o Mauro Cid transfere responsabilidade a Bolsonaro nessa polêmica das joias? Na verdade, ele está falando algo que tem até relação com a função dele, né? Ele é um ajudante de ordens, ele cumpre as ordens diretas do seu superior hierárquico, na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, na verdade, ele só está confirmando o que todo mundo sabia. O caso aqui que eu acho importante a gente trazer, né, levantar, é a forma como foram incorporadas essas joias ao patrimônio pessoal, né, do ex-presidente Bolsonaro. Caso não, uma das caixas não tivesse sido barrada na Receita Federal, a gente nem ficaria sabendo que o ex-presidente Bolsonaro também havia recebido uma outra caixa com joias masculinas, com relógio, abotoadura e tudo mais. Ficou presa, né, na Receita Federal, uma caixa que se tentou entrar ilegalmente no país. Então, toda a forma como isso se sucedeu foi equivocada. E no caso do Cid, né, quando ele foi buscar, ele diz, era minha atribuição, mas a atribuição dele deveria ser, olha, estou aqui com um pedido para incorporar esses bens ao patrimônio público da União, e não foi essa forma como ele fez. Então, na verdade, de fato, Lu, ele está transferindo, ou na verdade está reconhecendo que ele estava ali só cumprindo ordens ilegais. Vamos deixar registrado. Muito bem, Boris Casoy, quero te ouvir. Olha, eu tenho uma questão ainda para colocar para o doutor Roberto, que ficou atravessada aqui da minha garganta. Opa! Doutor Roberto, o senhor é uma sumidade jurídica, eu sou um mero estudante de veterinária, não tenho os conhecimentos fulgurantes que o senhor tem da legislação, e eu sou uma pessoa que contempla os fatos com certa preocupação, e com a preocupação de levar ao meu telespectador, ouvinte ou leitor da melhor maneira possível. O senhor citou 18 fantásticos juristas e tal. Eu quero citar 2 ex-membros do Supremo que acham a sentença, a decisão em relação ao Dallagnol realmente injusta. Francisco Rezec, que se propôs a defender Dallagnol de graça, e Marco Aurélio. Então, eu só quero deixar esses 2 cientistas e dizer que a sua habilidade é tanta que eu imaginei que se eu precisasse de um grande advogado para me defender numa corte internacional, certamente o senhor estará incluído nessa escolha. Olha, eu vou para a questão do Mauro Cid. Dos Mauro Cid. Eu não sei qual é a tática que a defesa dele está usando. Eu acho que as coisas ainda não estão claras. Ele é um arquivo perigoso para o ex-presidente Bolsonaro, porque ele conviveu praticamente na intimidade de Bolsonaro, foi homem de confiança, uma espécie de faz-tudo, de burro não tem nada. Ele foi o Bolsonaro que propagandeia isso, primeiro colocado em todos os cursos que ele fez na área militar, etc., etc., e ele está se resguardando. Realmente ninguém vai imaginar que ele seja tão amigo de alguém, no caso Bolsonaro, que ele resolva entregar-se ao sacrifício de puxar alguns anos de cadeia. Então, eu tenho a impressão que eles estão auscultando ainda, estão sondando uns aos outros, né, para verificar aonde a coisa pega. Por enquanto, não vejo nada que grude, que pegue nem Cid e nem Bolsonaro. Nada cabal que prove alguma coisa que os coloque dentro de um crime. Não vejo isso. E vou mais adiante. Acho que essa história toda é uma tremenda perda de tempo. Tem que ser analisada, tem que ser
enfim, processada. Mas nós todos estamos dando uma dimensão gigantesca na hora que estamos discutindo reformas importantes que o Brasil precisa. Ficar discutindo caixa de joias, 16 milhões e meio não é suborno, gente. O presidente da República pode muito mais. Você viu que o pessoal do governo Lula roubou. Cada um está devolvendo 200, 300 milhões, não sei o quê. E aí vem R$16.500. É quase nada perto dos roubos que são perpetrados nesse país. Então, enfim, estão imaginando coisas. Eu acho que tem que investigar para ver por que 16 milhões e meio. Eu queria saber também os presentes que o Brasil deu para os árabes, lá para o pessoal da Arábia Saudita. É isso. Tardelli. Bem, Boris, querido, eu fico admirado, né, com a sua retórica. Ela é espetacular, sabe? E fico feliz que o Dallagnol tenha o Francisco Rezec se oferecendo como defensor gratuito para ele. Ótimo. Quanto mais bem defendido ele for, mais próximos estaremos da realização da justiça que todos queremos. Eu acho fantástico isso. O que eu só quero insistir com você, querido, é que todo o Ministério Público que eu conheço, e eu vou fazer, claro, honrosas e raras exceções, teria processado pelas mesmas razões o Boris Casoy se fosse um funcionário público, professor, médico, engenheiro, policial militar, que tivesse 2 condenações e 15 investigações chegando nas costas dele e que de repente ele desaparecesse do foco dessas investigações e corresse dizendo, olha, eu agora vou assumir um cargo político. Tenha certeza, querido, que o Ministério Público não te daria 1 minuto de sossego. Eu digo isso porque é o objetivo da ficha limpa. Até, e aqui eu não quero entrar na área da minha querida eleitoralista, mas a ficha limpa criou, a lei de ficha limpa criou. Eu não sou nenhum entusiasta, não, viu, Boris, da ficha limpa. Quero deixar assim bem claro. Mas ela cria mecanismos de prevenção. E um desses mecanismos de prevenção é essa rota de fuga, certo? Que o candidato pode utilizar para se salvar de ganhar esse crachá de ficha suja que o impediria de concorrer. É isso, querido. Eu não vou mais polemizar com você, respeito a sua opinião. Acho que a sua opinião é uma opinião superior à minha, até pela sua inteligência muito mais vasta do que a que eu tenho hoje. E eu concordo contigo sobre a questão do Mauro Cid. Eu acho que nesse momento estão todos se estudando. É aquele jogo de futebol que ninguém dá uma bola um pouco mais de profundidade. Todo mundo quer saber o que o outro tem guardado. Eu só discordo do valor irrisório que você disse. É muito dinheiro para um presente. E esse presente, o próprio Tribunal de Contas, desde 2016, proíbe que os presidentes mantenham esses acervos. Né? Na verdade, meu amigo, é tudo uma questão de como olhar e de que lado olhar as coisas. Né? Eu posso dizer que agora um ladrão de banco possa incorporar ao seu patrimônio pessoal o patrimônio que estava no banco, certo? E eu posso dizer, olha, há ladrões que roubaram muito mais e outros que roubaram muito menos. Nós estamos discutindo um fato grave, que é um ajudante de ordens, um faz-tudo, algo absolutamente antirrepublicano, que foi carteirar e tirar quase a fórceps aquilo que ele sabia que não podia ir para o presidente da República. Ele é um coronel e o presidente da República, tá bom, eu vou concordar contigo, certo? Não é exatamente a pessoa mais iluminada, mas tinha que saber que aquilo não era para ele. Ou tinha que pelo menos desconfiar. Lá no interior, na minha terra, em Ribeirão Preto, a gente diz que quando a esmola é muita,
o santo tem que abrir os olhos, ele tem que desconfiar. Essa ingenuidade do Bolsonaro é o que ele tem que fazer com que as pessoas acreditem. Quero ouvir também Alexis Fontaine sobre Mauro Cid. Eu também acho que foi uma grande lambança, um assunto pequeno de ficar discutindo sobre joias. Agora, deve ter um compliance internacional, não é possível que um presidente ganhe joias e queira trazer isso de forma não declarada, não clara, né? E a Arábia Saudita também não tem que nada ficar distribuindo esse tipo de presente para presidentes. Agora, eu acho que faltou para o lado de Bolsonaro o cuidado correto, porque é óbvio que mandar lá um ajudante de ordem retirar joias ia ficar registrado e iam ser questionados. Não temos que achar que as pessoas estão todas do lado do Bolsonaro. E isso vai aparecer como apareceu agora. E, de novo, um assunto pequeno, mesquinho, assim, coisa realmente desprezível perante todas as necessidades que o Brasil tem, que ficam agora atrapalhando a discussão. É óbvio que a esquerda usa isso, aumenta um monte. Não é, parece que 16 milhões, agora só 5. A Receita já disse também que os impostos a serem pagos não são devidos, mas não se tratou adequadamente isso. Agora, não há dúvida nenhuma que o ajudante de ordem estava a mando de Bolsonaro. Afinal de contas, é a função dele. Agora, temos que responsabilizar Bolsonaro por isso? Qual é de fato a responsabilidade? Qual que é o fato, a não ser esse escândalo que fica aumentando tanto e querendo ferver mais a situação? É esse o ponto que eu acho que tem que ficar muito claro. Agora, o Bolsonaro tem que parar de ficar arrumando problema para si mesmo, porque esse tipo de coisa poderia ser tratada muito mais fácil, sem toda essa barulheira que está fazendo agora e dando pedra para a oposição jogar na vidraça dele.